O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus me abençoe. Há tantas divisões e denominações que é difícil manter a conta atualizada. Porque se eu disser a você, se eu soubesse o número de denominações que existem e dissesse a vocês agora, quando eu terminasse essa palestra, daqui a 1 hora e pouco, o número já seria outro. Porque surgem novas denominações. A todo momento tem alguém alugando um salão e abrindo uma igreja nova numa esquina aqui de São Paulo, que é a coisa mais fácil do mundo, as pessoas fazerem isso. Bom, o que nós dizemos em resposta a isso é que o divisionismo ele precisa ser ponderado e moderado com algumas observações. Primeiro, embora os evangélicos, de fato, eles estejam organizacionalmente divididos, mas existe mais união entre os verdadeiros evangélicos do que entre outros grupos. Se você fizer uma pesquisa no Brasil entre todas as denominações, você vai ver que a maior parte das denominações evangélicas crê que a Bíblia é a palavra de Deus, crê na Trindade, que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou dos mortos, crê que existe céu, que existe inferno, que Ele vai voltar, que vai ter julgamento, que tem o céu. Então, esses pontos fundamentais do cristianismo, eles são defendidos e aceitos pela vasta maioria dessas denominações que estão aí, Assembleia de Deus, Batista, Pentecostais, até as neopentecostais, elas também afirmam esses pontos aí, embora, é claro, nós discordemos deles em muitas coisas. Então, essas divisões, elas são muito por conta de questões operacionais, de estratégia, de alguns outros interesses, mas não representam uma ruptura central e fundamental dentro do cerne do cristianismo protestante e evangélico. Há diferenças de opiniões, mas muitas vezes em questões secundárias, dons espirituais, a organização da igreja, a forma de batismo, no próprio desenvolvimento de ministérios para grupos diferentes. Mas o cristão protestante, ele é muito junto com outros de outras denominações que confessam essas mesmas coisas. Então, sim, há um divisionismo muito grande, mas quando você começa a estudar e ver mais de perto, você vai ver que ele não é tão grande assim, e a gente está mais próximo desse pessoal do que, às vezes, a gente imagina. É que a gente fica muito preso no nosso próprio círculo, né, presbiteriano, e não transita em outros. Mas se houvesse essa oportunidade, nós veríamos que as diferenças não são tão grandes assim. Bom, como eu disse, há alguma coisa de verdade nessas acusações, mas a gente tem que ponderar com o outro lado da história. No final, a gente faz as contas e vê que a igreja ainda é uma instituição a qual vale a pena pertencer, ela ainda representa a vontade de Deus para o seu povo aqui nesse mundo, e ela ainda é a esperança para pecadores perdidos, pessoas necessitando de ajuda, de esperança, de conforto e de consolo. Apesar de todos os seus defeitos, divisões, erros do passado, queda de liderança, a Igreja de Cristo ainda continua como sendo a resposta de Deus para um mundo perdido que precisa de comunhão, de amizade, de fraternidade, de orientação, de disciplina, de aprendizado. Ainda é a vontade de Deus para o seu povo. Bom, deixa eu fazer agora, entrando mais na questão teológica, uma distinção clássica para nos ajudar a entender um pouco a respeito da igreja. Os teólogos costumam dizer que a igreja, ela é tanto invisível quanto visível. E o meu alvo aqui, como eu já disse, não vai ser negar as imperfeições da igreja visível, mas entender melhor a igreja visível para que nós possamos amá-la e servi-la melhor. E essa distinção entre igreja visível, que foi essa que eu expliquei e que é alvo de todas essas críticas, a divisão entre igreja visível e invisível, ela nos ajuda a ter o quadro maior e a compreender determinadas coisas. Vamos começar com a igreja invisível, que é a igreja perfeita. Essa não tem defeito, tá? Mas é por isso também que ela é invisível, né? Porque ela é a igreja onde não tem mais pecado, não tem mais mancha.
A Bíblia nos fala da igreja de Cristo como sendo a sua noiva, a sua plenitude. Em Efésios 1, por exemplo, Paulo se refere à igreja como sendo a plenitude de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja, sendo ela o seu corpo e a sua plenitude. Ou seja, Cristo se expressa plenamente na sua igreja. E lá no capítulo 5, ele também fala que Cristo amou a igreja, colocando como um referencial para que os maridos amem a sua esposa, de onde vem o conceito de que a igreja é a esposa de Cristo, é a noiva de Cristo. Então, existe essa relação indissolúvel, orgânica, entre Cristo e o seu povo. Mas esse povo aqui, ao qual Cristo está unido e de quem ele é o cabeça, são todos os verdadeiros crentes vivos e que já morreram. Ou seja, é o conjunto de todos aqueles de Adão até hoje que fizeram parte, fazem parte e farão parte, pensando no futuro, do verdadeiro povo de Deus, que foram chamados por Deus, eleitos antes da fundação do mundo, chamados pelo Espírito Santo, convertidos, aceitos por Deus, justificados, perdoados e ingressados no corpo invisível de Cristo, que é a sua igreja. É a coleção, por assim dizer, coleção de coisas, né? É o conjunto dos verdadeiros salvos. Então, por isso que ela é invisível, por dois motivos. Primeiro, porque tem gente nela que já morreu. E segundo, porque entre os que estão vivos, eu não sei quem são. Eu estou olhando aqui para vocês, tem duas igrejas aqui. Tem a maior, que é a visível, que é composta de todos aqueles que professam a fé em Cristo, estão ligados a uma denominação, estão no hall de membros, juntamente com seus filhos. E entre vocês, os que são crentes de verdade. Porque uma pessoa pode ser membro da igreja visível e não ser da invisível, da verdadeira igreja, né, que é composta dos que de fato foram salvos. Então, para dar um exemplo pessoal, eu nasci na igreja visível. Meus pais eram presbiterianos, eu fui batizado, cresci na escola dominical, participava dos cultos, cantava no coral, participei da mocidade, participava dos acampamentos e tudo mais, mas eu não era de fato convertido. Saí da igreja visível quando eu tinha 16 anos, abandonei a igreja, fui para o mundo. Aos 22 anos, a graça de Deus me alcançou. E eu me converti quando tinha essa idade. E aí, de fato, aí foi quando eu passei a pertencer à igreja invisível, ao povo de Deus. E, como consequência, procurei outra vez a igreja visível. Né? Quis fazer parte de uma igreja, me congregar, estudar a Bíblia e aproveitar de todas as bênçãos que a igreja visível pode trazer. Mas então, a invisível é a grande igreja de Cristo, o povo dele com quem ele vai viver por toda a eternidade. Nós dizemos em teologia que essa igreja tem 4 atributos, 4 qualidades ou características. A primeira é que ela é una, ou seja, ela não tem divisão como a igreja visível. A igreja visível é toda dividida, né? Presbiteriano, batista, congregacional e tal. A invisível não tem divisão, é uma só, é una. Cristo não tem 2 noivas, não tem 3 esposas. Ele tem uma noiva só, uma esposa só, que é a sua igreja. Tá? É claro que os membros da igreja invisível estão presentes nas igrejas visíveis. Presbiteriano, batista, congregacional. Depois nós vamos ver algumas dessas condições. Mas só existe uma igreja invisível. Segunda, é que ela é santa. No sentido de que os que estão ali, ou já estão na glória, porque morreram, e quando morreram, o seu espírito e ou alma não tem pecado, ou porque, embora vivos aqui nesse mundo, eles já foram perdoados e aceitos por Deus, de maneira que Deus não os trata mais como culpados. Então, porque eles são crentes verdadeiros que foram justificados, todos se diz que os membros da igreja invisível são santos diante de Deus. Deus não lhes atribui mais qualquer culpa ou pecado.
Terceira qualidade é que essa igreja é universal. Não é universal do reino de Deus, mas universal no sentido que ela está em todas as partes do mundo. Tem gente da igreja invisível no Brasil, nos Estados Unidos, na África, na China, no Canadá, na Austrália. Em todas as partes do mundo, onde houver a verdadeira fé em Cristo Jesus, ali está a igreja invisível. Então ela é universal, ela não está localizada geograficamente num único lugar, mas ela está espalhada pelo mundo. E também já tem uma parte na glória, né? E por último, ela é triunfante. Nós dizemos isso porque essa igreja, ela já venceu o pecado, seus membros já foram perdoados, já estão arrolados nos céus, eles são filhos de Deus, fazem parte da família de Deus, da noiva de Cristo, e, portanto, já experimentam a vitória final de todas as coisas. Embora para aqueles que ainda estão vivos, essa experiência, esse gosto da vitória, vem misturado, às vezes, com os tropeços aqui desse mundo. Mas assim é essa igreja. É essa igreja que vai permanecer para sempre. Ela não pode ser derrotada. Ela será triunfante, ela sempre existirá. Igrejas locais, que são manifestações visíveis dessa igreja, pode fechar. Você já deve ter ouvido falar de igreja que fechou, vender o templo, distribuir os membros para outro lugar, teve problema e acabou fechando aquele ponto de pregação. Então, a igreja visível, ela pode ser derrotada, ela pode perder, vamos dizer assim, a sua posição, mas a invisível jamais. É esse o povo que vai estar com Cristo para todo sempre. Vocês já notaram que a grande pergunta é: a que povo você pertence? Né? A que igreja você pertence? A visível e a invisível, ou somente a visível, mas não a invisível? Essa é que é a grande questão. Agora vamos falar um pouquinho da igreja visível. Eu já disse algumas coisas, e eu quero só relembrar. A igreja visível, que são as igrejas locais, como por exemplo a Igreja Presbiteriana Betel, Igreja Presbiteriana de Santa Mara, Igreja Presbiteriana tal, Igreja Batista Memorial, Igreja Assembleia de Deus, não sei o quê. Então, as igrejas visíveis, que são expressões locais da comunidade de Deus, elas professam a mesma relação com Cristo. Nós costumamos dizer que esse ajuntamento aqui é um ajuntamento onde Cristo está presente pelo seu Espírito, e que nós estamos na presença de Deus para cultuar a Deus e aprender de Deus. Então, há essa relação com Cristo. E ela é composta, a igreja visível, nas suas diversas manifestações, e aqui eu estou citando a confissão de fé da nossa igreja, é composta por todos que em todo lugar professam a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião para nós? É aquela que está na Bíblia, que historicamente se chama de cristianismo. Toda vez que o cristianismo viveu, seguiu e obedeceu os preceitos da Bíblia, ali você tem a verdadeira religião. Então, todos que em todo lugar professam a verdadeira religião juntamente com seus filhos. E na Bíblia ela é chamada de a casa e família de Deus nesse mundo. Você encontra Paulo se referindo à igreja como sendo a casa de Deus em 2 de Timóteo, quando ele instrui Timóteo de que maneira ele deve agir na casa de Deus. Ali ele está falando da igreja local. Casa de Deus é uma figura para se referir ao Antigo Testamento, quando o templo era a casa de Deus. Agora, o ajuntamento dos cristãos é onde Deus habita. Essa igreja, ela é organizada porque ela tem esse aspecto visível. Então, são igrejas locais que estão ligadas entre si pelos laços da mesma religião verdadeira. Ao contrário da invisível, que é una, a igreja visível tem várias, mas elas estão ligadas pelos laços de fraternidade, ou às vezes de comunhão ou de organização, porque são igrejas irmãs e fraternas. É isso, por exemplo, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. É um conjunto de igrejas espalhadas pelo Brasil, que estão unidas pelos laços de fraternidade, de doutrina, de administração e da mesma instituição. Tá certo? Então, nota que a denominação ela vem depois. Primeiro vem a igreja, a denominação é uma coisa que veio depois. Então, eu gosto de pensar nas denominações assim.
não é? Que são, pelo menos na nossa igreja, que é esse agrupamento, o ajuntamento, na verdade a gente chama de federação, de igrejas locais que estão organizadas de acordo com laços de fraternidade, de amor, de mesma doutrina, mesmo princípio de administração, e que estão e fazem parte de uma mesma organização. Então, é assim. As igrejas locais, aqui eu quero falar um pouquinho dos propósitos delas. Por que elas existem? Qual a necessidade da gente ter igrejas? Então, aqui alguns propósitos. Primeiro, cultuar a Deus publicamente e proclamar seu nome. Essa é uma das razões pelas quais existe a igreja visível, como organização. Para que nós possamos louvar a Deus, adorar a Deus diante do mundo. Para que o mundo veja a nossa fé. Para que o mundo conheça a expressão verdadeira do culto a Deus. Para que o mundo possa, olhando para a igreja, imaginar a presença de Deus, quem Ele é, e desejar ser parte do corpo de Cristo. Então, nós precisamos de um lugar onde juntos nós cultuemos a Deus. Você pode dizer, não, mas eu cultuo a Deus em casa. É verdade. Você pode cultuar a Deus em sua casa. Você pode cultuar a Deus com sua família. Mas na hora que cristãos de várias partes da cidade se reúnem no mesmo lugar para cultuar a Deus, eles estão dando um testemunho para o mundo. Eles estão dizendo que o que eles creem não é uma questão individual, mas é partilhado por muitas outras pessoas. Não é só uma coisa que alguém inventou na cabeça, porque tem outras pessoas que pensam igual a mim, que creem igual a mim. Daí a importância de estar juntos para dar testemunho ao mundo dessa fé que é o cristianismo. Segunda razão pela qual existe a igreja local é a necessidade da edificação. Quando a gente fala de edificação, a gente tem que lembrar que a fé cristã, ela não somente é uma maneira de viver, mas ela também é uma doutrina. E, portanto, ela requer aprendizado, requer que as pessoas aprendam, que elas desenvolvam esse conhecimento em termos práticos, que elas utilizem as suas habilidades naturais e os dons espirituais para serviço da própria igreja e do mundo, e para tal é necessário que haja alguém que ajude, alguém que instrua, alguém que mostre o caminho. Então, o melhor lugar para isso, de fato, é uma igreja local. É por isso que na igreja local, nós temos escola dominical, temos a pregação da palavra, temos estudos bíblicos, temos estudos nos lares, distribuição de literatura, sites na internet com material e conteúdo da igreja. Por quê? O alvo da igreja local é prover educação na justiça, crescimento no evangelho, desenvolvimento das aptidões das pessoas. Então é para isso que tem a igreja local. Uma pessoa que fica em casa e não vem para a igreja, ela está perdendo esse privilégio. Ela está perdendo essa oportunidade de participar da igreja. E tem também a questão dos nossos filhos. A gente pode instruir os filhos em casa, é claro, e deve fazer isso. Nós podemos fazer isso e devemos fazer em casa. Mas os filhos precisam de ter comunhão com outras crianças, outros jovens, outros adolescentes, que têm a mesma fé, que pensam da mesma maneira e têm o mesmo objetivo. É natural da nossa raça humana a socialização. E é por isso que existe igreja local, para a gente trazer os filhos, para que os filhos se entrosem, façam parte do grupo que pensa a mesma coisa, para que eles possam crescer. Há uma terceira finalidade que é evangelizar o mundo. É claro, você pode sair sozinho aí para evangelizar se você quiser. Mas se você for 2 a 2, se você for em grupo, se tiver um grupo de apoio que dê condição financeira, logística, intelectual, estratégica, nós vamos fazer o trabalho de evangelização, é muito melhor. É claro que uma igreja organizada, ela tem um potencial de evangelização muito maior do que um grupo que se reúne numa casa. Nós podemos sustentar missionários, nós podemos treinar líderes, nós podemos mandar novos candidatos para o seminário, nós podemos publicar literatura, podemos pagar um programa de rádio, nós podemos pagar um programa de televisão, podemos abrir um site na internet. Então, uma igreja organizada, ela tem mais força e condição e alcance missionário e evangelístico. Você não pode cumprir o mandato de Jesus, ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, sozinho. Você tem que estar com um grupo organizado para poder fazer
esse tipo de coisa. Quarta razão ou propósito da igreja local é atender os pobres e necessitados, dentro e fora do âmbito das igrejas locais. É claro, você pode começar uma cruzada solitária, social, para ajudar os meninos de rua, os mendigos, os sem teto, os sem sopa e os sem pão que existe por aí em São Paulo. Mas se você fizer isso com um grupo, a partir de uma igreja organizada, que vai dar apoio, vai dar condição financeira, que vai fazer contatos, vai abrir portas em abrigos, vai conseguir apoio do governo, convênios com o Estado para ajudar pobres, para abrir escola, uma escola para os filhos dos pobres terem educação e tudo, é outra coisa. É claro, nós não estamos desprezando as tentativas e os esforços individuais, mas a igreja existe exatamente para potencializar isso. Repetindo, qual a necessidade, o valor, a importância da igreja local? 4 coisas. Poderia colocar mais, mas essas 4 já é suficiente. Primeiro, o culto público a Deus, que é um testemunho ao mundo. Segundo, a edificação dos membros, para que cresçam na graça e no conhecimento de Deus. Terceiro, evangelizar o mundo. E quarto, atender os pobres e necessitados. Então, essas são as razões. Por isso que eu disse que, apesar de todos os defeitos da igreja, das críticas, algumas delas bem verdadeiras, a igreja continua sendo o plano de Deus e a vontade de Deus para o mundo, para que o seu povo, pela igreja, cumpra o seu mandato aqui no mundo. Ainda sobre a igreja visível. A igreja recebeu de Deus a sua revelação. Qual foi a revelação de Deus? A revelação de Deus é a Escritura, a Bíblia. E quem é que é o fiel depositário da Escritura? Quem é que guardou a Escritura, preservou, traduziu, copiou, publicou, imprimiu e distribui pelo mundo todo? A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Por quê? Por causa das igrejas. As igrejas que provêm suporte, apoio, condição intelectual para que as pessoas traduzam a Bíblia, publiquem a Bíblia, distribuem a Bíblia pelo mundo. Foi a igreja quem sempre guardou a Escritura, ela é a depositária fiel da revelação de Deus. Quando Deus se revelou, Ele se revelou através das Escrituras e Ele deu a Escritura à igreja. A igreja é responsável pela preservação e disseminação da Escritura. Mas não somente Deus deu a sua revelação à igreja local, a igreja visível, mas também o ministério. O ministério aqui é o ministério da evangelização, da pregação da palavra, da edificação. É através da igreja que Deus ministra a sua vontade às pessoas. Não é que Ele não faz isso individualmente, mas idealmente Ele o faz através da igreja. Se essa mensagem falou com você, escreva amém nos comentários. Aqui é um lugar onde a palavra ainda cura e transforma.